Beleza, vamos resolver esse limite aqui, certo? O primeiro passo a se tomar é cuidar desse menos infinito aqui, porque ele pode atrapalhar os sinais. Então a gente faz a seguinte substituição aqui, ó. Se eu disser que w é igual a menos x e eu tomar o limite de w tendendo a menos infinito de w, isso aqui é menos infinito, certo? Mas o limite de x com x tendendo a infinito não é menos x, né? Então isso aqui vai ser menos infinito. Então quando eu faço essa substituição, fica melhor de ver os sinais das expressões, ok? Eu vou apagar isso aqui, que a gente não vai... isso aqui foi só para explicar a substituição que a gente vai fazer, certo? Continuando aqui, fica assim, ó. Fica o limite com x tendendo ao infinito da raiz de menos x ao quadrado menos 2, que multiplica menos x, mais 3, tudo isso sobre a raiz, né? Dividido por menos x mais 5. Como você pode ver, eu só fiz essa substituição aqui. Ok? Continuando aqui, isso aqui é a mesma coisa do limite, só álgebra, tá? Só vou simplificar a expressão aqui. Menos x ao quadrado é só x ao quadrado. Menos com menos aqui. Esse menos com esse menos aqui fica mais, então fica mais 2x, ok? Mais 3 sobre 5 menos x. Lembre-se que quando a gente está lidando com limites, o objetivo é sempre reescrever as expressões de uma maneira que te ajude. Por que a gente não substitui o limite aqui direto? Porque ia ficar infinito ao quadrado, mais 2 vezes infinito, mais 3, a raiz, tudo isso dividido por 5 menos infinito. E isso é uma indeterminação, certo? A gente está tentando se livrar dessa indeterminação. Aqui a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência, certo? Fica 1 mais 2 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Essa expressão aqui é equivalente a essa expressão aqui. Porque se você fizer a distributiva, x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2 sobre x, esse cara corta com esse cara, fica só 2x. E x ao quadrado vezes 3 sobre x ao quadrado, corta, fica só 3. E é assim que se faz uma substituição, certo? Continuando aqui, ó, eu vou parar de escrever o limite, porque sempre vai ter um limite aqui. E eu vou colocar o x em evidência, bem aqui. É o mesmo processo, só colocando em evidência. Isso aqui eu posso escrever, ó, só álgebra, tá? Eu só estou reescrevendo as coisas que eu sei de outra maneira. Como a raiz de x ao quadrado, porque você pode quebrar as raízes, certo? Assim, sobre x, que multiplica 5 sobre x, menos 1. E agora, a gente acabou de se livrar da indeterminação, porque a raiz de x ao quadrado é só x, vai cancelar com esse x aqui embaixo. E a expressão, no fim, vai ficar o seguinte. A raiz de 1 mais 2 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado sobre 5x menos 1. Esse limite é tranquilo de resolver, porque é só lembrar dessa identidade, entre aspas, dos limites aqui. O limite com x tendendo a infinito
de 1 sobre x elevado a n é zero. Por que isso, Thiago? Tender ao infinito é a mesma coisa de isso aqui virar um número muito grande, ok? Então, se eu pego um número muito grande e elevo a qualquer número, a tendência é ele ficar maior. Ainda, e se você colocar isso na calculadora, vai cada vez se aproximar de zero. Por isso que a gente interpreta que o limite vai ser zero. Isso vai facilitar muito o limite agora, ok? Com essa substituição em mente, vamos reescrever de novo a expressão. Aplicando o limite, né? Isso aqui vai ficar a raiz de 1 sobre 2 sobre infinito. Esse carinha vai a zero. Mais 3 sobre infinito ao quadrado. Esse carinha também vai a zero. Completando a raiz aqui. Sobre 5 sobre infinito. Essa notação de infinito não é para ser usada assim. Matematicamente ela é errada, ok? Mas isso aqui é só para a gente, para fins didáticos, né? Ver que tem uma quantidade muito grande no denominador e por isso a fração tende a zero. Menos 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz de 1 menos 0 mais 0 sobre 0 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre menos 1, que é a mesma coisa que menos 1. Então, com isso, nós temos que a resposta dessa expressão aqui, que é o limite, né? Que é basicamente esse limite aqui, eu vou copiar ele, ok? Ó, esse limite aqui. Depois de toda essa brincadeira aqui, a resposta desse limite vai ser simplesmente menos 1. Você pode conferir na calculadora gráfica como GeoGebra, ok? Vamos para o próximo limite. Esse limite aqui. E alerta de spoiler, o processo vai ser basicamente o mesmo, ok? Eu vou trocar a cor, porque eu não gostei de escrever com a cor azul. Opa, colei o errado. Quero esse carinha aqui. Copiar. Colar. Quero resolver esse limite. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o maior termo. Sempre que aparecer limite estendendo ao infinito, a gente coloca o maior termo em evidência, ok? Aqui a gente não precisa fazer a substituição, porque mesmo que ele esteja tendendo a menos infinito, esse expoente aqui é par e esse também é. Então os valores sempre vão ser positivos. De cara a gente pode tirar que esse limite vai ser positivo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o maior termo em cima e embaixo em evidência. Esse é basicamente o protocolo que você tem que seguir nesse tipo de limite estendendo a infinito com frações ou qualquer coisa do tipo. Aqui em cima eu vou ter a raiz de y à quarta, que multiplica 1. Por quê? Porque y à quarta vezes 1 é y à quarta. Mais 1 sobre y à quarta. Por quê? Porque se você multiplica y à quarta vezes 1 sobre y à quarta, isso aqui é igual a 1, que é justamente o que está desse lado aqui. Essa é a álgebra que a gente está fazendo, colocando os maiores termos em evidência, ok? E aqui embaixo eu vou colocar y ao quadrado em evidência. 2 menos 3 sobre y ao quadrado. Fazendo a mesma jogada de quebrar essa
raiz quadrada, porque quando você tem a raiz do produto de dois números, você pode escrever como produto das raízes. Exemplo, a raiz de 5 vezes 5. Isso aqui a gente sabe que é 5, porque aqui dentro é 25. A gente pode escrever como a raiz de 5 vezes a raiz de 5, que também é 5. Aplicando aí, colocando em evidência, a gente tem a raiz quadrada de y à quarta, multiplicando a raiz de 1 mais 1 sobre y à quarta, sobre y ao quadrado, que multiplica 2 menos 3 sobre y ao quadrado. Esse cara corta com esse. Lembre-se que a gente sempre pode escrever raiz quadrada como elevado a 1/2. E pela regra das potências, isso aqui vai ficar y elevado a 4 sobre 2, que é y elevado a 2. Por isso que corta com aquele cara ali do denominador, ok? Então a gente vai ter que isso aqui vai ser igual ao limite com y tendendo a menos infinito da raiz de 1 menos 1 sobre y à quarta sobre 2 menos 3 sobre y ao quadrado. Pela mesma propriedade que eu mostrei, que é o limite com x tendendo a mais menos infinito de 1 sobre x elevado a n é igual a 0, a gente pode escrever esse limite dessa forma. Esse limite vai ser só esse cara vai a 0, esse cara vai a 0, vai ser só a raiz de 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1/2. Ou seja, a resposta desse limite é 1/2. Pô, deixa eu perguntar um negócio mal legal e... Já respondo, Matheus. Esse aqui é um pouco mais complicado, porque tem essas várias raízes quadradas, mas o processo é o mesmo. Tentar colocar termos em evidência e fazer eles se cancelarem. Basicamente, a jogada que resolve esse limite aqui é multiplicar em cima e embaixo pela raiz de t. Toda vez que aparecer muitas raízes assim, uma dentro da outra, vale a pena tentar isso, ok? Eu não vou ficar escrevendo o limite, mas saiba que antes de toda expressão que eu escrevo tá escrito um limite, basicamente. E a gente só vai resolver a álgebra aqui, certo? Eu vou ter a raiz de t, porque eu multipliquei todo mundo pela raiz de t, sobre a raiz de t mais a raiz de t mais a raiz de t. Ficou muito alta aquela raiz quadrada, mas deixa pra lá. Sobre a raiz de t mais 1 sobre a raiz de t. Vamos usar outra propriedade da álgebra aqui. Quando você tem a raiz de um número sobre a raiz de outro número, a gente pode escrever como a raiz desses dois números assim. Exemplo. A raiz de 64, que a gente sabe que é 8, sobre a raiz de 4, que a gente sabe que é 2. Isso aqui é 8 sobre 2, que é 4. A gente também poderia escrever como a raiz de 64 sobre 4, que é a raiz de 16, que é 4 também. Vamos aplicar essa... Calma. A gente vai aplicar essa propriedade que eu mostrei nesse limite aí de cima. Reescrevendo o limite, a gente fica com essa expressão aqui, ó. A raiz de t mais a raiz de t mais a raiz de t
sobre t. Ó, essa... Basicamente, eu sumi com essa raiz, né? Sobre a raiz de todo mundo de t mais 1 sobre t. Agora que começa a álgebra um pouco mais complicada. Mas vocês vão entender. Toda vez que a gente tem uma soma de termos do tipo A mais B mais C, todo mundo dividido por D, a gente pode escrever como A sobre D mais B sobre D mais C sobre D. Exemplo, eu sei que 2 mais 2 mais 2 dividido por 3, isso aqui é 6 sobre 3, que é 2, mas eu poderia escrever como 2 terços, mais, perdão, 2 terços mais 2 terços. Pela regra das frações é a mesma coisa. Ok? Vamos usar essa propriedade aí. Como é que fica? A gente vai ter t sobre t mais a raiz de t mais a raiz de t, a raizinha até aqui, né? Sobre t, a raiz em todo mundo aqui em cima, sobre t mais 1 sobre t raiz. A gente sabe que um número dividido por ele mesmo é 1, então vai ficar dessa forma aqui. 1 mais a raiz de t mais a raiz de t sobre t, raiz em todo mundo, mais 1 sobre t. Olha aqui que maravilha. Esse limite a gente já sabe que é 0, mas já a gente chega lá. O que está atrapalhando o nosso limite agora? Essa parte aqui que tem determinação. Eu vou resolver só ela separada aqui, ok? Vamos tentar simplificar essa expressão aqui. Lembre-se que a gente pode escrever a raiz de um número. A raiz de um número é a mesma coisa que esse número elevado a 1/2. Então, essa expressão fica dessa forma. t mais t elevado a 1/2. Tudo isso elevado a 1/2. Ó, isso aqui é a raiz de t, e isso aqui é a raiz de t em todo mundo. Tudo isso sobre t. Eu vou colocar o t em evidência aqui em cima, para a gente poder cancelar com o de baixo. Isso aqui vai ser t, certo? Que multiplica 1 mais... Que número que multiplicado por t dá t a 1/2? Vai ser t elevado a menos 3/2, ok? Todo mundo elevado a 1/2. Calma, não vai ser exatamente isso. Eu vou querer t ao quadrado, na real. Porque esse cara está dentro de uma raiz. Então preciso de t ao quadrado para tirar ele da raiz. Colocando em evidência aqui, fica t ao quadrado, que multiplica t a menos 1. Por quê? Porque t ao quadrado vezes t a menos 1, pelas regras dos expoentes, né? É só t. Ou seja, esse cara multiplicado por esse cara é t. Agora eu quero um número que multiplicado por t ao quadrado dê t a 1/2. Basicamente virou um jogo de igualar expoentes. T ao quadrado vezes um número que eu não sei, tem que ser t a 1/2. Esse número que eu não sei vai ser t a 1/2 dividido por t ao quadrado, que pela regra dos expoentes é t elevado a 1/2 menos 2.
Isso aqui é a mesma coisa que t elevado a 1 meio, menos 4 sobre 2, que é a mesma coisa que t elevado a menos 3 meios. Vou escrever isso aqui, mais t elevado a menos 3 meios. Lembrando que está todo mundo elevado a 1 meio aqui. Por que, Thiago? Por que que fica t elevado a 3 meios? Porque t ao quadrado vezes t a menos 3 meios é a mesma coisa que t mais 2 menos 3 meios, que é t elevado a 1 meio. Ou seja, esse cara multiplicado por esse cara dá esse cara aqui. Muita álgebra, né? Mas quando você pratica, fica tranquilo. Lembrando que tem o t aqui embaixo de todo mundo. Como o expoente está bem aqui, eu posso distribuir ele, né, para os dois termos, porque aqui é um produto. Então fica t ao quadrado a 1 meio multiplicado por t a menos 1 mais t a menos 3 meios elevado a 1 meio. Tudo isso sobre t. Esse cara cancela com esse, porque esse cara é basicamente a raiz de t ao quadrado. Então a gente fica aqui. Essa expressão aqui simplifica para essa expressão aqui. T a 1 meio é a mesma coisa que 1 sobre t, mais t a menos 3 meios, que é a mesma coisa que 1 sobre t a 3 meios. Agora eu vou substituir essa expressão aqui nesse limite aqui de cima. Como é que vai ficar? Vai ficar o limite de t tendendo ao infinito da raiz de 1 mais 1 sobre t mais 1 sobre t a 3 meios. Eu esqueci 1 meio aqui. Ou seja, é a raiz disso aqui sobre 1 mais 1 sobre t raiz. Tá excelente de calcular esse limite agora. Por quê? De novo, essa identidade aqui. Esse cara vai a zero, esse cara vai a zero, esse cara vai a zero. O que implica que esse limite é só a raiz de 1 sobre a raiz de 1, que é 1. Ok. E por fim, nós temos esse limite aqui. Meio acelerado para dar tempo de explicar tudo. Notem que esse limite não tem fração. Então a gente vai ter que só lidar algebricamente sem fazer aquele lance de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. A gente não pode fazer isso aqui. Mais uma vez, tem raiz, então eu te convido a deixar o maior número em evidência, o maior termo em evidência. Esse aqui vai ser o limite de x a menos infinito. Eu vou colocar x ao cubo em evidência, bem aqui, fica 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Não vai ter espaço. Menos a raiz cúbica. Eu vou fazer ter espaço. X ao cubo. 1 mais 1 sobre x ao cubo. Se a gente fizer a álgebra, né? Esse cara vezes esse cara dá esse cara. Esse cara vezes esse cara dá esse cara aqui. Faça em casa aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse cara vezes esse cara dá esse cara. E esse carinha vezes esse carinha dá esse carinha. Continuar a resolver o limite. Eu vou ter aqui o limite de x tendendo a menos infinito.
Isso aqui é a mesma coisa. Eu tenho um produto aqui, então eu posso separar em duas... um produto de raízes, né? E a gente sabe que essa raiz aqui, é a mesma coisa que x ao cubo é 1/3. Que pela propriedade das potências é só x, né? Então isso aqui vai ser x, raiz cúbica de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, menos x, raiz cúbica de 1 mais 1 sobre x ao cubo. Dá pra gente colocar esse x em evidência aqui, que vai ajudar a gente a enxergar uma coisa interessante nesse limite. Limite com x tendendo a menos infinito. O x em evidência aqui, ó, da raiz cúbica de 1 mais 1 sobre x ao quadrado, menos a raiz cúbica de 1 mais 1 sobre x ao cubo. Pela mesma propriedade de limites, quando a gente aplica o limite aqui, né, a gente vai ter infinito, que multiplica, esse cara vai a zero, esse cara vai a zero. E a raiz cúbica de 1, a raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então eu vou ter 1 menos 1 aqui. E como essa parcela aqui é zero, a gente tem que o nosso limite vai ser igual a zero. Você pode verificar na calculadora gráfica, mas quando a gente para pensar da seguinte forma: quando esses caras tendem a infinito, isso é para todo limite de potências infinito. A única coisa que importa é o termo com o maior expoente, ok? Porque ele cresce muito mais rápido que os outros termos. Por exemplo, vamos supor que o meu x vale esse número absurdo aqui. É um gogol, é um número muito grande. Quando o x valer esse número, o x ao cubo vai ser esse número, que pelas propriedades das potências é essa ignorância aqui. E esse número é muito maior do que esse número. É literalmente 1 seguido de 200 zeros maior. Isso é tipo muito mais do que trilhões de vezes maior. Ou seja, a parcela de x tendendo a infinito, ela é insignificativa em relação à parcela de x ao cubo. Então, basicamente, a gente tem a subtração de dois números iguais. Se você pegar no calculador e colocar algo desse tipo, que é o que a gente tem, né? No caso, o meu x igual a 10 elevado a 30. Sim, tem várias apps de calculadora que conseguem fazer isso já. Você vai ter a resposta zero também. Um pouco anti-intuitivo, né? Porque esse cara tem x, esse cara tem 1, então você pensa, tá, ele vai ser muito maior do que esse. Mas não é o que acontece, porque quando a gente tende a infinito, o único termo que realmente importa é o que tem o maior expoente. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários aí. Espero que vocês tenham gostado.